Boa noite a todos, está no ar mais um True Podcast, com o objetivo de ajudar você a se aprofundar mais e mais na verdade. Conosco nos nossos estúdios para nos ajudar, Pastor Marcos. Boa noite, Pastor Marcos. Boa noite, Bispo André, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E realmente, Bispo, hoje vamos tratar de um assunto que é muito importante. Eu tenho certeza que durante todo esse True Podcast, essas pessoas vão entender e compreender melhor sobre tudo que tem acontecido no nosso país. Duas vias, um assunto polêmico. Quem vai nos ajudar a falar sobre esse assunto hoje? Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje Ricardo Quirino, que é deputado estadual lá em Goiás. Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer recebê-lo aqui no True Podcast. Satisfação é nossa, Bispo André, Pastor Marcos, Pastor Cardoso que aqui está e todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos à disposição. Muito bem-vindo. Também o pastor Cardoso, que é radialista e também já desenvolveu várias ações sociais, já realizou grandes trabalhos, também está aqui hoje para poder falar desse assunto. Seja muito bem-vindo ao True Podcast. Boa noite, Bispo André, boa noite, Marcos, meu amigo, boa noite, deputado Quirino, e a toda a audiência do programa True Podcast. Agradeço o convite. Estamos aqui para debater esse assunto tão importante nos dias atuais. Eu tenho certeza que através do programa nós iremos conseguir conscientizar, orientar e ajudar a todos que estão acompanhando esse programa. E eu quero dizer para o senhor uma coisa, hein? A audiência lá em Goiás já está bombando, hein? Que maravilha! Um abraço para todo o povo lá de Goiás, né? Do Goiás e de Goiás. Como que eles preferem? De Goiás. De Goiás, né? Todo o povo de Goiás aí, o abraço do True Podcast. Nós já vamos à matéria para você entender melhor o assunto que vai ser falado aqui hoje. E eu quero que você nos ajude. Pega o link da programação e encaminhe para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares, para que eles possam acompanhar e também opinar, porque após a matéria o pastor Marcos vai falar como que você pode participar da enquete que vai ter no programa. Vamos à matéria. Ter duas opções pode significar variedade ou poucas opções. Em um supermercado, por exemplo, ter duas opções de algum produto é pouco. Em uma faculdade, escolher entre dois cursos preferidos pode ser uma tarefa difícil. E quando falamos de política, ter duas vias pode ser problemático. Isso porque, com a polarização, os dois lados acabam pendendo para extremos e as pessoas começam a sentir falta de uma outra opção, a chamada terceira via. As eleições caminham para dois candidatos preferidos do público. De um lado, o atual presidente Lula e do outro, Flávio Bolsonaro, que recebeu a bênção do pai, que está inelegível. E a campanha de ambos já começou. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Flávio Bolsonaro postou uma foto beijando o pai com a seguinte mensagem: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flávio. Se já temos duas vias praticamente definidas, quem é a terceira? Quem são os possíveis candidatos?
o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, apoiadores do clã Bolsonaro, disputarão o espaço do bolsonarismo com Flávio. Correndo por fora de toda essa estrutura partidária, o ex-ministro Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, e Renan Santos, do Missão, fundados do Movimento Brasil Livre, o antigo MBL, também já anunciaram pré-candidaturas ao Planalto. As candidaturas da terceira via acabam se alinhando ao centro, ficando popularmente conhecidas como Centrão. No entanto, quando falamos de candidaturas do Centrão para a presidência, vemos que elas não costumam deslanchar e acabam se tornando apoio para os outros candidatos em um eventual segundo turno. Se as pessoas pedem tanto uma terceira opção, por que elas não escolhem e apoiam esse outro candidato? O que falta para que outras candidaturas também tenham destaque? O que pesa mais? Apoio, conhecimento ou trabalho? Será que o brasileiro, além da terceira via, precisa também de outras opções? Saiba mais sobre este assunto agora, no Tru Podcast. Duas vias, dois caminhos, duas opções. O que deveria facilitar o processo de escolha acaba gerando mais brigas, desunião. Vários problemas acabam acontecendo devido à polarização. E aí vem a grande pergunta: é falta de opções? Será que não tem pessoas preparadas? É isso que nós vamos falar ao longo do programa, vamos ouvir aqui os nossos convidados e a gente conta com a sua opinião também. Tem a enquete, né, Pastor Marcos? Temos, sim, senhor Bispo. Deixamos lá no canal do WhatsApp a seguinte, afirmação ali, a seguinte pergunta: políticos no Brasil, faltam boas opções, o povo não sabe escolher, ou temos bons políticos, porém são minoria? Quem está ganhando até agora, Bispo, é o número 2. É a segunda opção: o povo não sabe escolher. Em segundo lugar, é a terceira opção: temos bons políticos, porém são minoria. E aqui as pessoas, 9% das pessoas escolheram faltam boas opções. Nós queremos a participação de todos, vamos deixar aqui o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado, para essa enquete que nós deixamos ali no canal do WhatsApp. E como sempre também pedimos a sua participação pelos comentários. Você pode deixar o seu comentário lá no Instagram do Tru PDC, como a Jéssica já fez, o Edmundo, o Júnior, o Juscécio, enfim. E você pode deixar aqui o seu comentário. O que você acha de tudo isso, sobre essa questão das duas vias? Deixe seu comentário, daqui a pouco retornaremos e vamos ler o comentário de todos. E eu já vou começar com a primeira pergunta para o deputado Quirino, inclusive Cardoso, pastor Cardoso também, pode responder a pergunta. Por que em um país com 200 milhões de habitantes, por que um país com a quantidade dessas de pessoas, acaba se dividindo em dois nomes? O povo fica preso a essas duas vias, Bispo André, há um movimento que não nasceu no Brasil, esse movimento de polarização, esses dois grupos, isso já vem de um tempo. Lá na Europa, Estados Unidos, foi muito claro isso, e talvez a nação que isso fica mais latente, porque lá dois grupos dominam a política há muitos anos. Então, a gente não vê como uma falta de opção, mas é uma tendência que tem acontecido e que faz com que, eu até anotei aqui rapidamente, que a Gessi Carla, um comentário que o senhor, pastor Marcos, leu ali, não chegou a ler, mas mostrou, a Gessi Carla falou sobre a emoção e as pessoas que ouvem as vozes, e mesmo que sejam propostas que não sejam tão boas, elas seguem. Isso é muito interessante que ela falou de uma maneira muito inteligente, porque um país, como o senhor falou, tão grande, milhões de pessoas se dirigirem para dois grupos, significa que está faltando uma conscientização maior. Por quê? É o que ela falou, emoção. A emoção puxa um grupo para um lado, a emoção puxa para o outro, e quando algum desses dois polos consegue uma palavra mais convincente, acaba, pastor Cardoso, arrastando uma multidão. E como não há um certo e um errado nesse grupo, porque
Aquele que está de um lado acha que está certo e o que está do outro lado acha que está certo. Então, tentar convencer, olha o que a Jéssica Carla falou, queria parabenizá-la, tentar convencer de uma forma mais emotiva qual daqueles que podem arrastar essa multidão. E isso é um movimento no Brasil, um movimento que se espalha também, que, como eu falei, não começou no Brasil, mas é muito forte nos Estados Unidos, e deixa o povo aí um pouquinho sem saber do que fazer, de quem escolher. O meu grupo é melhor do que o seu, então ponto final e acabou. Nós vemos aí, são 3 perguntas na nossa enquete de hoje, né? E 9% a pergunta falta de opções, e na matéria nós já mostramos que tem opções, não é? Nós estamos aqui representando o estado de Goiás e foi apresentado uma opção que ao longo do programa a gente pode debater, falar mais sobre essa opção no nosso estado, que é o ex-governador Ronaldo Caiado, mas tem também o Zema, do meu estado, Minas Gerais, onde eu nasci, não é? Sim. Então tá aí, 9%. Então isso mostra que a nossa audiência, que todo mundo que está assistindo, que está votando, está vendo, o deputado Quirino, Bispo André e Marcos, está vendo que tem sim opções. Tem. Eu acredito que tem. Que a gente, embora esteja afunilando para 2 vias, não é? Como está sendo apresentado, como foi nas eleições de 2022, mas nós temos opções, né? E eu acredito que as pessoas podem refletir, ainda há tempo para ela refletir, para ela tomar uma decisão, para ela fazer a escolha certa. Porque nós sabemos que essa escolha, não é tão importante, porque ela vai impactar a nossa vida durante 4 anos, não é? Então, é muito importante que você que está em casa acompanhe o programa, porque esse é o nosso objetivo aqui, né? Trazer à baila, trazer a todo mundo que existe uma outra via, existe outra opção. É claro que todas as pessoas têm, o deputado Quirino, o direito da escolha. Ela pode escolher o que ela quer. O senhor falou uma coisa interessante. O senhor citou as eleições de 2022, me fez lembrar um dado aqui. Um dado é muito importante. 32 milhões de pessoas no Brasil não foram às urnas, se abstiveram. Então significa que, se a gente olhar lá depois das eleições de 2022, já que o senhor citou, são 32 milhões de pessoas que chegaram ao seguinte conceito: olha, eu não apoio uma nem outra. E nós não estamos aqui de maneira alguma, Bispo André, Pastor Marcos, telespectador, dizendo que uma via errada, a outra também não está certa e que a gente precisa de uma terceira. Isso aí é o eleitor que vai decidir. Mas temos que olhar. 32 milhões de pessoas, assim, fazendo uma matemática rápida, seriam quase 4 estados de Goiás cheios. Goiás tem 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões e 400 mil pessoas. Então, imagina só. Isso mostra que a população brasileira não queria nenhum e nem outra, né? Queria uma alternativa. E eu já vi também eleições, Bispo, que a abstenção somada com brancos e nulos ultrapassou o primeiro colocado. Então, isso aconteceu aqui em São Paulo, né? Rio de Janeiro também aconteceu. Rio de Janeiro. Isso. Então, ou seja, as pessoas, elas estão assim desiludidas, né? Digamos assim, com a política, né? Então, tem que escolher um ou outro. Então a pessoa, nenhum nem outro, e ela acaba decidindo por branco, nulo ou se abstém do voto. Eu já vi situações da pessoa falar assim: se você não apoia o meu lado, então você é do lado do fulano. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu não tenho nada a ver com fulano. Não, tem sim. Porque se você não está a favor da minha opção, você está contra a minha opção, e só está contra a minha opção quem é do lado de fulano, para não ter que ficar citando nomes aqui, sim, né? Só tem uma pergunta. Sim. Por exemplo, a gente está falando aqui dessa questão dessas 2 vias, né? Agora, esse apoio que toda eleição a gente vê, sempre com os mesmos grupos, né? Isso aí não acaba, de uma certa forma, perpetuando determinados grupos ou pessoas no poder? Isso com certeza acontece. E se a gente for buscar na história, há exemplos de outros países que ali o governo se perpetuou durante muito e muito tempo,
mostrou-se que não foi muito bom, não é? Chegou um momento que teve que a população fazer uma nova escolha, buscar um nome novo, algo novo, para poder renovar, não é? Verdade. Para poder buscar um novo caminho. Então, isso é fundamental. Eu estava pensando aqui, Bispo André, deputado, que as pessoas, todos nós, não é? Quando a gente vai almoçar fora, num self-service, a gente quer opções. Sim. Não é? A gente fica feliz quando você chega lá e tem várias opções e você pode escolher. Se não tiver muitas opções, fica meio monótono, meio chato, ao ponto até de você falar assim, não gostei, acho que eu não volto mais aqui, não é? Então tem que ter opções. É interessante que talvez seja uma das situações ou causas que fizeram com que mais de 32 milhões de pessoas não votaram, se abstiveram na eleição passada. Por quê? Com essa massificação dessas duas vias, aquela pessoa que quer ter uma outra alternativa, a opção de escolher o candidato tal, ela é envolvida num sentimento de que não vai ganhar o meu candidato, não adianta eu votar, não vai ganhar. Vai ser resolvido entre essas duas vias. Ela acaba então não votando, o que é muito prejudicial para a democracia, para as eleições e para o próprio país. Agora, o senhor falou uma coisa interessante. Quando essas duas vias, Bispo André, Pastor Marcos e amigos que estão nos acompanhando, ela tem um lado positivo, exatamente das pessoas procurarem uma terceira via. Elas acabam, essa polarização, essas duas vias acabam despertando para as pessoas, não, eu preciso de uma alternativa. E cedo ou tarde, essa terceira via, essa terceira alternativa vai acontecer para equilibrar o pensamento, para não ser como o senhor falou, né, Pastor Marcos abordou muito bem. É o grupo que eu penso desse jeito, se você não pensa comigo, você está contra mim, e aí vira uma guerra quase que pessoal. Eu vou dar um dado aqui para o senhor comentar, assim, que é muito interessante. Logo depois das eleições de 2022, foram feitas diversas pesquisas. Pasme, mais de 50% dos entrevistados disseram que romperam relações com amigos por causa da escolha política dela. E 25% apenas disseram que se arrependeram. Olha só, 55% disseram que romperam relações com pessoas. E apenas 25% se arrependeram. Quer dizer, os outros, estou nem aí, perdi um amigo, não quero ninguém do meu lado que pense diferente de mim. É grave, né? Aí é um ponto que faz nascer a grande pergunta. Porque essas duas vias, de certa forma, se alimentam da polarização. O que as duas vias fazem para incentivar? De que forma que eles trabalham incentivando essa polarização? Porque quanto mais eles incentivam, melhor é para eles, né? Então, já que o senhor está ali no meio político, o senhor com experiência de deputado, o que eles fazem para incentivar essa polarização? Ao ponto da pessoa... Eu vi situações de pessoas que chegaram a divorciar por causa de escolha política. Eu vi uma situação de uma pessoa famosa que divorciou por causa de escolha política. Divergia do marido e isso acabou ocasionando a separação deles. E o senhor ainda lembra também que nós tivemos, ao final de 2022, casos... assim que nos deixaram muito chocados e tristes de uma pessoa tirar a vida da outra. Sim. Ali mesmo em Goiás, em Padre Bernardo, nós tivemos um caso assim, né? Teve outro caso no estado do Paraná também. Então, além disso que o senhor está falando, tem aquele lado ainda mais forte, né? Do ímpeto ali da pessoa não concordar com a escolha, com a decisão do outro. E quando está apenas no campo de ideias, políticas, discussões, que já não é bom, isso já não é saudável, já é um problema. Agora, quando entra na família e começa a separar familiares, começa a afastar amigos, mas vamos voltar para a família, aí já é uma outra situação. Aí já já passou do campo apenas desses grupos de políticos, mas passou para um lado pessoal, familiar, está atingindo aquilo que nós temos depois de Deus de mais precioso na nossa vida, que é a nossa família. Teve também, né, uma apresentadora, se não me falha a memória, que ela pensava de um jeito, a irmã de outro, e não falava com a irmã. Ela bloqueou a irmã. Bloqueou. Aí a irmã faleceu. E ela foi descobrir depois. E não teve tempo nem de uma perdoar a outra, se reconciliarem, ver, né? A polarização nunca foi tão forte
Por que eles incentivam? De que forma que eles incentivam? Para chegar a gerar resultado para eles, para essas duas vias, esses dois grupos. Tentando demonstrar que a ideia dele é certa, o pensamento é certo, aquilo que pensa, aquilo que coloca, e sem uma forma de deixar a pessoa pensar. É uma ideia. Então, por exemplo, um grupo diz, olha, o que eu faço é o certo, é o melhor, e aquele outro é diferente, é inimigo. Então consegue trazer. O senhor sabe que as redes sociais, nesse ponto, têm uma importância muito grande, né? Porque eles usam as redes sociais para disseminar o seu pensamento, mas não é um pensamento apenas, olha, eu penso assim, é o melhor, mas você tem direito de pensar ao contrário. Não, como o senhor falou, eu penso assim é o certo. Se você não pensa em inimigo, é o pior. E o do outro lado vem rebatendo da mesma forma, tentando mostrar que as suas ideias e seus argumentos são de fato os melhores e muito melhor do que o outro é ruim. Isso é um ponto importante, o senhor comentou sobre a questão das redes sociais, né? Porque são muitos que aprenderam a fazer o jogo dentro da rede social para poder fortalecer, incentivar a polarização. Muitos são assim. Quando se observa na rede social é um tipo de trabalho, mas quando vai avaliar de fato como que a pessoa atua em favor do povo, é diferente do que está na rede ali, né? É verdade, porque aí acontece um outro fenômeno, né? O que a pessoa fala está muito além dos fatos. O que ela diz tem mais importância do que os fatos. É mais ou menos assim, ó. Não, o fulano falou, eu acredito. Não, mas espera aí, os fatos estão mostrando o contrário. Os números estão mostrando que não é nada. Não quero nem saber. Ele falou, eu acredito. Então, a pessoa não consegue mais avaliar como o senhor falou. A realidade. Aquela pessoa que a influencia passa a ser como um Deus para ela. E é que é importante. O que ela fala, o que ela pensa, é o que eu vou absorver para a minha vida. E, por favor, não pense diferente não, tá? Porque senão aí acontece a ruptura que nós falamos aqui, infelizmente, até que atinge as famílias, pastor Adolfo. É verdade. Então, nós precisamos saber que isso tem o seu lado negativo, né? Essa polarização, que ela aflora muitos sentimentos que não são bons, não é? E a gente precisa entender que nós precisamos usar a fé inteligente, usar a razão, deixar a emoção, deixar o sentimento de lado. O senhor pontuou aí das redes sociais, né? Saiu recentemente uma pesquisa que mais de 60%, 67% das pessoas hoje estão se informando sobre política nas redes sociais, né? Então, se tornou uma ferramenta poderosa, né? E é fato, é verdade. Muitos vão para a rede social, se apresentam ali, fazem um discurso bonito, tem uma narrativa que consegue empolgar quem está do outro lado, emocionar, mas quando você vai ver na prática, nas ações, aquela pessoa tem feito tão pouco ou quase nada em favor das pessoas. Mas a pessoa não vê isso. Não vê, né? Ela não vê. Ela não vê. Por isso que é importante ela deixar de lado a emoção, o sentimento, e usar a razão, pensar, avaliar, ponderar, não é? Para que ela possa chegar naquele dia e fazer a sua escolha certa. Não é? E fazer aquele questionamento, pastor Marcos, por que o outro não pode pensar diferente de mim? Eu não sou dono da verdade. E justamente essa polarização, bispo, como o senhor fez essa pergunta agora, ela cria no nosso país e no mundo inteiro, né, guerras, né, brigas. Até muitas das vezes, só esse ano a gente já viu guerras por conta até de sandálias. Né, fizeram lá um comercial, um monte de gente, bispo, pegou as sandálias, jogou fora, não uso mais isso. Aí é por filme, é por tantas outras coisas. Agora a gente está vendo a questão agora também do detergente. Então, ou seja, é complicado isso. Eu prefiro até não comentar sobre isso, porque é aí que faz nascer a grande pergunta. Os eleitores, eles votam por nomes ou por propostas? Que é o que a gente fica se perguntando. Às vezes a pessoa abraça uma ideia e ela transforma aquela ideia como
a base da vida dela e ela fica com um olhar focado naquilo de tal forma que ela não percebe o que está acontecendo ao redor. Ao ponto de se mostrar para a pessoa, olha, tem um problema, isso está causando sérios problemas na sua vida, está causando sérios problemas com as pessoas que cercam você dentro do seu ambiente familiar. Não, essa é a minha ideia, eu escolhi esse nome, tudo bem. Se a pessoa tem alguém que ela gosta por causa das propostas, de fato, o que aquela pessoa apresenta como proposta, a gente enxerga como solução, ok. Mas transformar um determinado político num deus, é isso que está gerando a destruição da inteligência de muitas pessoas. O senhor falou uma coisa assim, interessante e muito importante. Falta de propostas. Porque quando você entra numa guerra, a guerra é sobrevivência. Então, quando se transforma essa polarização numa guerra entre um grupo e outro, entre um pensamento e outro, então o que menos se preocupa é com propostas. Então, o que a pessoa tem que pensar é o seguinte: o que isso está melhorando dentro da minha casa? O que isso está melhorando para a minha comunidade, para o meu pensamento? Está me amadurecendo? Está me deixando uma pessoa mais consciente ou apenas uma pessoa que parece que só gosta de uma cor? Então, a gente sabe que isso no Brasil é um problema, né? Em alguns lugares. Né? Se entrar com uma outra cor, tem problemas, né? Então, isso sai desse campo que aqueles que estão lá em cima ou estão lutando pelo poder e vem invadir as classes mais vulneráveis que, infelizmente, acabam se adaptando a não ter propostas, a não ter grandes melhorias, mas é o que eu penso. Eu gosto daquele ali porque aquele ali é bom, é o guerreiro, é o que fala, é o que vai para cima. Sim, vai para cima de quê? Em busca de quê? E vai chegar onde ou aonde? Uma coisa, eu lembrei aqui agora, que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, os políticos eles fazem isso, vão para a rua, né? Abordam uma pessoa e na conversa dá para perceber que a pessoa não tem muito esclarecimento sobre o assunto. Por que você escolheu fulano? Por que fulano para você é especial? Não, porque ele está cuidando de todo mundo. Tá bom, mas fala sobre as propostas dele, fale sobre isso, fale sobre aquilo. Uma via, e detalhe, isso acontece de ambos os lados. Uma via vai lá no meio das pessoas que pertencem ao outro grupo, a outra via, e vai lá fazer os questionamentos com as pessoas que não têm muito esclarecimento. E isso acaba chamando a atenção das pessoas na rede social. As pessoas falam, esse político é incrível. Ele está lá no meio daquele outro grupo, que é oposto ao meu grupo, e está lá envergonhando aquelas pessoas. Mas até que ponto isso é interessante? Porque eu não sei de que forma isso vai resolver o problema das pessoas dentro do nosso país. Eu não sei de que forma isso vai gerar crescimento e desenvolvimento, deputado. Se eu puder falar sobre isso também, né? Não vai gerar nada, né? Vamos colocar uma situação aqui fática. Imagine se uma pessoa entra num centro cirúrgico, ele não está anestesiado, e de repente ele descobre que aquele cirurgião tem uma tendência para um pensamento diferente do dele. Será que ele teria coragem de falar, sai daqui, não faça essa cirurgia, porque eu tenho medo que você vai me matar? Não. Então, é só a pessoa começar a raciocinar em relação a isso. Né? Será que você está... nós viemos para cá de avião. Eu vou querer saber se o piloto ele tem uma tendência A ou B. Eu quero saber se ele é capaz de conduzir aquela aeronave para trazer o meu destino. Então, são coisas tão simples, né, que as pessoas devem colocar na mesa, pastor Cardoso, para pensar até onde isso está me prejudicando, até onde isso está me... Na verdade, às vezes, pastor Marcos, acaba inutilizando, anulando a pessoa, e ela nem sente que está sendo anulada. E, infelizmente, para o país, para nós como seres humanos, para a saúde espiritual, para a saúde da pessoa e saúde financeira do país, esse tipo de discussão não serve absolutamente para nada. E uma coisa que eu quero pontuar, dentro disso que o senhor acabou de falar, e você que está em casa tem que pensar muito, mas muito bem, é que quantas pessoas que usam esse tipo de mecanismo, né, de um discurso forte, mas por conta do advento das redes sociais, procurando like, curtida, né, engajamento. O senhor comentou sobre um assunto do momento aí, né, do detergente. Sabe o que eu estava pensando? E muita gente está comentando. Será que o que tinha lá dentro era detergente mesmo? Eu também questionei isso. Será que era realmente que ele estava bebendo?
Não é? Porque a gente está do lado de cá, está vendo o vídeo, está vendo a imagem. Mas a gente não tem como afirmar que era. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, nós precisamos usar a razão, a fé inteligente. Deixa a emoção de lado. Eu vejo muito isso hoje, ô Marcos, ô Bispo André. Muitos que vão ali para as mídias, para as redes sociais e sabem falar, se comunicar e criar, né, impacto visual, auditivo. Mas é como o senhor falou, quando chega na outra ponta de mostrar ação, de mostrar serviço, de mostrar na prática coisas que mudam a vida das pessoas. Não, interessante, estou falando sobre detergente e tudo aquilo que a gente está discutindo aqui nesta noite. Olha só não sabe se era detergente ou se não era. Eu acredito que não, que faria mal. Mas se realmente o detergente está fazendo mal, já saiu do campo da saúde pública para um campo de ideologia política, a ponto que isso mexeu com o Palácio. E nesses dias o Palácio se manifestou, já está sendo motivo de chacota. Complicado, né? E o povo lá de Goiás tem opiniões sobre esse assunto. A equipe do True Podcast, com seus com seu trabalho, teve a oportunidade de conversar com o povo de Goiás. Vamos ouvir a opinião deles no Povo Fala. Goiás é um estado conhecido pelo seu povo gentil e acolhedor, além de ser referência em educação e segurança pública no Brasil. E é aqui, diretamente do Parque Vaca Brava, um dos lugares mais conhecidos de Goiânia, que encontramos diversas opiniões e pontos de vista da população. Pensando no cenário político, hoje, como que você acredita que os nossos políticos estão? Falta boas opções? O povo, ele não sabe escolher? Ou temos bons políticos, porém eles são a minoria? Eu acho que o povo não sabe escolher, né? Porque muitas pessoas votam por fanatismo, por favores, por promessas e não busca saber, né, sobre a política, sobre a importância do voto, né? Tá chegando as eleições e as pessoas elas procuram ser levadas por algum tipo de emoção ali, ou um fanatismo por algum político, e ainda tem aqueles que não votam, né? Porque eu já vi bons profissionais que se gabam de não ter votado. Então, mais grave ainda de não saber votar é o que não vota, não exerce o direito. Eu acho que existem opções que ainda não conhecidas pela grande população e que as pessoas fixam simplesmente em dois extremos, foca um ou outro e deixa de olhar para os políticos que nós temos, né? Políticos que têm história, que têm relevância, não só no cenário político, mas ele tem uma história de tudo aquilo que ele fez. Eu acredito muito que o povo não sabe escolher devido à falta de informação. Meu pai, por exemplo, já é um idoso que ele vem das tradições antigas, de quem faz mais pelos pobres, quem ajuda mais, aonde que ele está sendo mais beneficiado. Então ele acredita muito nessa parte e vai do jeito que toca. Eu acredito que a gente tem bons políticos, mas que eles são as minorias. E inclusive a gente vê cidadãos de bem que às vezes pelo mau exemplo desistem de apoiar esses políticos e faz com que eles ainda sejam menos cadeira, menos voz dentro do cenário. Eu creio que nós temos bons políticos, porém são a minoria no plenário. E por ser a minoria, acaba tendo poucas opções para o povo escolher. Então, com essas poucas opções, as pessoas acabam fazendo escolhas erradas. Eu creio que se a gente investisse nesses políticos que são bons, fizesse mesmo ali o trabalho com esses políticos que são bons, elevaria um pouco a imagem deles e assim a gente conseguiria atrair essas pessoas para escolher os políticos certos. Porque eu acho que quando você tem pouca opção, você acaba indo para o caminho mais fácil. Então, você acaba escolhendo errado. Então, isso te induz a escolher errado. Então, a gente tem que lutar para poder fazer essa minoria a maioria no nosso cenário hoje.
Eu acho que todas, na verdade, porque existem sim bons políticos, mas as pessoas de fato não sabem escolher e tá num estado bem crítico, na verdade, né? Porque o Brasil tá polarizado, acaba que as pessoas vão pelo que é menos pior ou que, tipo, venceria o candidato que ele não gosta. Então, tipo, acaba que eu acho que todas essas opções são válidas aqui no nosso contexto, né? A segunda opção que você falou, né, que é o povo não sabe escolher. Eles vê várias opções lá, né? Então, eles colocam assim, o mais ruim tem menos voto, então, se o pior que tá ganhando, então eu vou votar no pior. Aquele que ninguém tá tendo opções, né? Eu vou votar nesse porque assim ele não vai ganhar. Então eles realmente não estão sabendo escolher as opções que tem, porque são opções que são ruins, tem bons políticos, mas as pessoas não conhecem aqueles políticos. A divulgação às vezes não é suficiente, então as pessoas acabam se atrapalhando na hora da escolha. Então eu acredito que o cenário atualmente está um pouco ruim. E essa foi a opinião do povo goiano. Voltamos aos estúdios do True Podcast. Goiás é incrível. Ô, povo querido, viu? Eu não posso falar muito porque minha esposa é goiana. Ela é de Goiás, né? Então, vamos à enquete? Vamos à enquete, Bispo. Olha, tivemos aí já alterações, né? Deixamos lá uma enquete no canal do WhatsApp. Políticos no Brasil. Agora 60% escolheram que o povo não sabe escolher. Esse é o problema. E 30% está lá na terceira opção. Acredito que temos bons políticos, porém são minoria. E agora com 10%, a primeira opção, faltam boas opções. Temos também, Bispo, já alguns comentários lá. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai participar também dessa enquete. E temos aqui a Jéssica, né, como o deputado Quirino, ele havia falado, o povo não sabe escolher. Infelizmente, o povo acha pela emoção e não pensa lá na frente. Então, se alguém chegar dizendo que vai fazer isso ou aquilo, as pessoas acreditam. Às vezes, é a coisa mais absurda que existe, mas as pessoas não pensam. E o Jussel, aqui embaixo, ele diz, tem boas opções de políticos. No entanto, o povo sempre acaba, infelizmente, escolhendo o pior, que promete tudo, e aqui, Bispo André, e não entrega nada. E a Fátima escreve, o povo não sabe escolher os bons. Fátima foi muito direta, né? Foi direta. Deputado Quirino, por que o brasileiro não se sente representado pela terceira via? Que mistério é esse? O que acontece para eles não se sentirem representados pela terceira via? É exatamente o que a gente vem comentando. Esse novo fenômeno das redes sociais, que infelizmente levam as pessoas... Isso é como o algoritmo, né? Ele pega aquilo que você está procurando e joga. E fortalece o pensamento da pessoa, ela acaba recebendo só aquilo que ela está de acordo com o que ela pensa. Então isso forma hoje, eles são formadores de opiniões. A rede social hoje, eu costumo dizer assim, que ela é o terceiro partido político, mas que está nas duas vias. Ela tramita ali, tramita no outro, fortalece ali, mas não se envolve com nada. Então, o brasileiro hoje, porque se instalou esse clima de guerra, de rivalidade, então ele não consegue ver uma terceira via, ele não consegue ver que um grupo e aquele outro grupo podem estar implodindo o seu pensamento, não lhe dando a oportunidade de raciocinar. Então, o que acontece? É uma tendência muito difícil. Quando nós falamos daquele grupo, daquela porcentagem que não foi às urnas, eu queria até colocar um outro pensamento, que dessa porcentagem, a maioria está no exterior. E são pessoas que não estão mais vivendo diretamente dessa polarização, porque vivem no exterior, então não querem se envolver. Ora, então o brasileiro,
lá no fundo, ele quer uma terceira via, mas não consegue acreditar que será a solução. Por quê? Porque vai de contra os dois lados que ela acha que o povo está achando que é certo ou errado. E aí tem as formas de dominar isso, né? Tem as formas de influenciar e de ser dominante sobre o pensamento das pessoas. Aí essas pessoas que o senhor pontuou, que moram fora, né? Elas não estão vivendo aqui, acompanhando de perto a realidade, tudo que está acontecendo no dia a dia. Então, como que elas tomam partido de um lado? Não é pela informação de alguém, né? Que dá uma informação e ela, por aquela informação, acaba se posicionando, ao invés dela ter iniciativa e ela procurar saber, não é? Que eu acho que é isso que precisa, as pessoas procurar ter atitude, iniciativa de buscar ver, não é? Nós aprendemos uma coisa, né, bispo, com respeito à fé, pastor Marcos, deputado Quirino, que a gente precisa ver e ouvir, né? A gente não pode tomar decisões no calor de uma notícia que a gente ouve, porque pode ser que não é tudo aquilo. E a gente precisa ter calma e avaliar e ver e ouvir para ver se realmente está coadunando, está realmente batendo com aquilo que a gente ouviu. Senão a gente pode tomar uma decisão errada. Eu já vi pessoas se virando contra a própria fé, se virando contra a própria família da fé, por causa de informações que às vezes ela recebe. Ele viu o WhatsApp, um link que ela recebeu, um vídeo de um determinado político. A pessoa se torna inimiga da fé que ajudou ela a conhecer o evangelho, enfim. É necessário que a pessoa de fato averigue. O senhor ia fazer uma pergunta? Isso. Né? Existe, eu queria a opinião dos senhores, existe uma cultura, eu queria saber se realmente isso é verdade ou não. Uma cultura no meio dos brasileiros, e eu já ouvi isso várias vezes, de que as pessoas não votam em outras opções porque há aquela cultura de, olha, você vai jogar seu voto fora, porque o fulano não tem chance. Olha, você vai desperdiçar o seu voto. Realmente existe isso? Se falam sobre isso? A pessoa não vai admitir, mas existe sim. Existe sim, eu vou jogar o meu voto fora. Aquilo que a gente falava, né? Ele não vai ganhar, então não vou votar. Eu não concordo com A nem com B, meu candidato não tem chance, então eu prefiro não votar em ninguém. É aquela coisa de lavar as mãos, né? Como fez Pilatos. Não sou contra Jesus, também não sou a favor dos sacerdotes. Eu vou lavar as mãos. Mas aí que é o pior. Quem lava as mãos deixa de opinar. Ela crucifica a sua própria vontade. Então o que acontece? Realmente há esse sentimento, há uma cultura. Não vou porque não concordo com fulano. Esse aqui não vai fazer nada, esse aqui também não vai fazer. E o que eu acho que resolveria não tem chance. De fato, não é uma coisa visível, ninguém vai admitir isso, mas lá dentro, realmente há muito pensamento parecido. Existe, eu já ouvi. Já. Já ouvi muito essa fala, né? Para que eu votar em outro, em C ou D, né? Eu vou jogar o voto fora, não tem chance nenhuma, não é? E aí, o que acontece é que esse tipo de pensamento, ele vai, às vezes, influenciando outros, né? Vai contagiando, outros vão absorvendo e vai chegando pro outro e vai dizendo assim, quer saber, você tem razão, é verdade, não tem para onde fugir, né? Então o caminho é só esse mesmo. Desculpa, é o que acontece muito nas eleições municipais, né? Às vezes a pessoa tem ali um vizinho que é um trabalhador, tem boas ideias para aquela comunidade, tem mesmo, é uma pessoa que tem um viés, mas a pessoa fala assim, tão fraquinho, não tem jeito não, né? Pesquisa tá lá embaixo. Tá lá embaixo, e não aparece, tadinho, não dá não. E tem aqueles casos em que a pessoa ela tem medo de expor a opinião, tem medo de ter opinião, tem medo de apresentar o raciocínio dela. Porque ela fala, se eu falar isso aqui perto do pessoal A ou do pessoal B, eu vou ser linchado. Então eu vou ficar quieto com a minha opinião. Com isso a pessoa não vai em busca de mais informações sobre aquilo e ela se sente pressionada a escolher o A ou o B
porque ela não consegue se sentir segura nem confiante sobre a terceira via. Pressionada. Esta é a palavra sábia, pressionada. Então ela fica até com medo de expor a sua opinião. Com medo. Aliás, vou trazer outro dado aqui para o senhor, importante. Também de uma pesquisa recente, que 56% dos brasileiros têm medo de ser agredidos nas ruas por causa do seu posicionamento político. 56%. 56%. Deste quantitativo maior, claro, mulheres, por várias situações. Então, tem medo de opinar. O meu posicionamento esse é agredido. Então, olha só o clima que está se desenhando no Brasil já há algum tempo, de uma pessoa ter medo de ser agredida fisicamente, porque ela simplesmente gosta de determinado grupo do pensamento. É isso que tem causado essas dores. Então a pessoa ela fica reclusa, ela tem medo de opinar e aquela voz ou as vozes mais fortes daqueles que têm naturalmente condições para isso e até nas redes sociais, acabam esmagando. Isso não é bom. Eu volto a dizer, não estou falando que um grupo é certo e o outro grupo é errado, mas eu estou dizendo que as pessoas têm a liberdade, até recorrendo às escrituras, é o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para ela. Lá na frente, é ela que verá os resultados. Mas se ela também vê lá na frente que os resultados não foi bom, ela tem a capacidade de reconhecer, retornar e tentar uma nova via. Mas do jeito que está, não. Ou é essa ou é essa. Você que pensa diferente... Agora eu vou perguntar sobre o assunto onde o senhor tem experiência. Por que a gente encontra um grupo grande de pessoas que tem um certo preconceito com os partidos de centro? Eu já ouvi isso. Um dia desse uma pessoa falou para mim, o problema do Brasil é o centrão. Eu falei, porque ele é indefinido. Isso eu ouvi. Não, o centro não é indefinido. O centro faz parte daquelas pessoas que querem o diálogo, querem pacificar a conversa, a discussão, sabe ouvir um lado e o outro. Porque o que acontece? Vamos falar de centro, né? Comparando uma cidade. O que é o centro de uma cidade? É onde corre riqueza, onde há melhor prestação de serviço no transporte, segurança pública é melhor, onde tem uma oportunidade maior de emprego. Então o centro equilibra, né? A extremidade corre para o centro para ter vida. As pessoas vêm para ter uma condição melhor de vida. Isso é onde as pessoas se concentram, se circulam. Então há um aspecto social nisso, não é? Uma pessoa que tem mais condições financeiras acaba esbarrando com aquele que tem menos. Atenção, quando você vai para os extremos, isso diminui. Você acaba vivendo muito próximo do grupo que está ali. Então, o que acontece? O centro é tratado, nesse aspecto político, como o indeciso, que não tem opinião, que não tem lado, que não tem posicionamento e que é fraco. Quer dizer, uma teoria totalmente falsa, né? O centro, ele quer fazer você pensar, chamar para próximo e falar por que você pensa assim, por que você pensa assim. Então, hoje o centro é o equilíbrio. Se o centro... e outra coisa, né? Com esse posicionamento de pressão, como o senhor falou, pressionado, pastor Cardoso e pastor Marcos, o triste é que muitas pessoas que queriam uma alternativa, queriam pensar, acabam migrando por medo. Entendi. Cardoso? E só de falar que existe esse lado, esse outro, existe o centro, então já mostra que tem outras opções, não é? Ela é real, ela existe, não é? E a gente não pode fazer o julgamento de que quem é do centro está se dividindo, não é? Entre um lado ou o outro lado. Eu vejo que realmente quem está aqui no centro quer diálogo, quer conversa. Porque imagina duas pessoas brigando, não é? E aí vem uma terceira pessoa e incentiva para brigar. Aonde que vai parar? Então tem que ter uma pessoa centrada, com a cabeça, para poder apaziguar, para poder chegar e falar, para quê essa briga, para que isso? Para acalmar os ânimos, né? De trazer a razão, de trazer a calma e acabar com aquilo ali. Então eu vejo que as pessoas não precisam, você que está em casa acompanhando a gente, não precisa ter medo, ter receio. Embora, como o senhor falou,
essa informação, 56%, né, das pessoas que estão com medo de se posicionar, mas o medo ele existe, mas a gente sabe que ele não pode nos dominar. Nós não podemos deixar que ele venha nos dominar, que ele venha prevalecer, porque senão as consequências serão trágicas, né? Então, é preciso as pessoas se posicionar, sim, e saber que existem caminhos. É claro que a nossa intenção aqui hoje no programa, né, Bispo André, não é induzir, não é direcionar a opinião ou a decisão de quem está em casa. Nós sabemos que cada um tem totais condições de pensar, raciocinar e fazer a sua escolha. O que nós estamos aqui hoje debatendo, conversando, dialogando, é simplesmente para poder quebrar, né, esse ímpeto que a gente está vivendo ultimamente. E sempre que a gente faz o True Podcast, o programa sempre visa deixar a pessoa com a resposta. Até o fim do programa a gente quer deixar a pessoa com uma resposta. Sim. O programa de hoje é para ajudar a pessoa a ficar com uma pergunta. Será que existem só essas duas vias? Por que essa polarização? É deixar para ela a pergunta, para que ela faça a avaliação das escolhas que ela está fazendo, né? Verdade. E vamos continuar falando dessa terceira ou quarta opção, enfim. Vamos lá. A gente já falou aqui durante o True que já existe uma cultura que já não favorece, né? De que você vai perder seu voto. Ele já tem também com ele uma pesquisa que também não favorece, que é a pesquisa. Enquanto dois estão sempre lá em cima, ele está sempre lá na zona, no nível morto, digamos assim, né, da pesquisa. Afinal, o que é essa terceira ou quarta opção? O que ele precisa? Né? Quais qualidades ele precisa ter para que ele possa se diferenciar ou se apresentar ali de fato como uma boa opção para a população? Eu vejo que não perder a sua moderação, mas demonstrar, um pensamento, demonstrar que um lado tem coisas que são positivas e o outro também tem coisas que são positivas. Então, quando ele tenta trazer tudo para um pensamento e demonstrar o seguinte, eu vou usar um exemplo. Posso usar um exemplo aqui? Há muitos anos atrás, eu estava numa campanha política, já na campanha, e você sabe que tem alguns grupos que aparece alguém só para tumultuar. Sim. E a pessoa falou assim, porque ninguém faz nada e tal, não sei o quê, a gente não tem isso aqui, não tem aquilo lá. E eu fiquei olhando, foi falando, eu fui procurando resposta. E de repente eu olhei a iluminação, a água encanada. Ele estava reclamando da questão da pavimentação que não estava boa. Eu falei assim, vem cá, você mora aqui há quanto tempo? Ele falou, tanto tempo e ninguém faz nada. Eu falei, tem luz na sua casa? Tem. Eu falei, tá bom. Você tem água lá? Tem água encanada direitinho. Eu falei, então, alguém trouxe esse benefício, né? Ele trouxe. Eu falei, então, há tempo para tudo. Realmente está faltando uma pavimentação melhor ali. O asfalto não estava bom, mas há anos atrás, e ele deu um azar que eu já tinha trabalhado naquela região. Eu falei, eu trabalhei aqui era mais difícil, não era? Eu falei, pessoal, não era, pessoal, eu sou, era. Então, calma. Reconhece que alguém está fazendo. Não como a população merece, sem dúvida, mas que tem alguém se esforçando. E alguém que se esforça é alguém que pensa e tenta entender. Não sei quem colocou a iluminação, pode ter sido uma pessoa adversária de ideologia do fulano, mas quem trouxe a água pode também ser um adversário, mas os dois trouxeram coisas boas. Então, nós queremos aqui, como o pastor Cardoso falou, que a pessoa analise e veja, mas saia do radicalismo. E sabe como ela vai analisar? Respondendo já direto aqui o que o senhor falou, na minha opinião, é mostrando o que fez. Porque as opções que tem aí, além das duas vias, teve aí quase 8 anos de trabalho, né? Então mostra o que fez, faz chegar até as pessoas, o conhecimento das pessoas, o que fez em cada estado que governou, não é? Mostra resultado na prática, né? Eles têm essa oportunidade, porque é comum muitos, né, na época da campanha, falar
o que vai fazer, né? Ah, eu quero fazer, eu vou fazer. Mas alguns aí têm a oportunidade de mostrar o que já fez. O que fez. Eu tô lembrando aqui, a gente, hoje já aqui, quando chegamos, a gente estava no Uber e o motorista comentou sobre as ações do governo estadual, aqui também da prefeitura, na ação aqui na Cracolândia. E o motorista falou uma coisa que ficou na minha cabeça, não sei se o senhor percebeu, ele falou assim, tá vendo? Isso aqui é um problema de tantos anos, mas que agora se mostrou que quando quer fazer, faz. Que não é tão impossível, que não é tão difícil, mas que só basta ter realmente força de vontade, atitude e ir lá e fazer. É isso aí. Agora, tem como a gente dar uma olhadinha de novo na pesquisa, mas eu queria que o senhor lesse mais alguns comentários. Vamos lá. A enquete está assim agora. Políticos no Brasil está ganhando com 55%. A segunda opção, o povo não sabe escolher, né? Com 30%, a terceira opção, temos bons políticos, porém são a minoria. E com 15%, primeira opção, faltam boas opções. E agora lá nos comentários do Instagram, temos aqui a Maria Lúcia. Temos bons políticos, mas são poucos, porque infelizmente tem gente que ainda acha que política é só para corruptos. Temos que mudar essa história, colocando cada vez mais políticos honestos que lutam pela causa do povo. Aí ela aqui até marcou aqui o Cardoso 10 e o Ricardo Quirino. E a Esther, ela escreve, opção 2, a verdade é que hoje temos um povo leigo, com a mente cauterizada, na qual não tem o entendimento que tudo envolve política. Ou seja, para tudo deve-se ter bons líderes. O povo perece por falta de conhecimento e a Luciene, ela escreve, o povo não sabe escolher. E agora a gente vai entrar numa parte do programa onde o assunto vai ficar mais delicado, deputado. Porque nós temos observado, e isso não é de agora, mas vem crescendo muito. Nós temos encontrado muitos brasileiros que tratam um político que elas escolhem com tanta devoção, com tanta dedicação, com tanto amor, que nasce a pergunta, será que a forma como essa pessoa trata esse político não é um tipo de idolatria? Porque às vezes a pessoa é capaz de abrir mão de tudo, ela é capaz de abrir mão de tudo, inclusive da fé dela, por causa daquele político. Pessoas que, voltando ao assunto que nós comentamos na fase inicial, por causa da polarização, e ela entrou nessa guerra da polarização por causa de um político. Eu vi pessoas, nós vimos casos de pessoas que chegaram ao ponto de, pessoas que faziam trabalhos sociais, distribuindo marmitas, virar para a pessoa que ela entregava a marmita toda semana, você vai votar em quem? Vou votar em fulano. Então tá vendo essa marmita aqui? Essa aqui ia ser sua última marmita, e jogar a marmita no chão e não deixar a pessoa comer. Só porque você vai votar em fulano. Porque eu voto em ciclano e sou eu que ajudo você. Você tinha que votar em quem eu acredito. Então será que esse tipo de tratamento, essa forma de tratar determinados políticos, não é um tipo de idolatria? Com certeza, Bispo André, com certeza, porque o senhor falou, aí está concentrada a sua esperança, suas decisões, seus pensamentos numa pessoa. Então aí a gente tem que tirar todo o sistema político, aí é numa pessoa, em uma pessoa. Ela vê aquilo ali como a referência da vida dela, a referência. Então é ele, e a pessoa esquece que ela está muito além de simplesmente daquela pessoa. Ela trabalha, ela tem família, ela tem pensamentos, ela tem contas para pagar, ela tem a sua fé. E de repente tudo isso é jogado em segundo plano para pensar como aquele cidadão, para agir como aquele cidadão. Ora,
a gente vê situações como o pastor Cardoso, a gente sabe aí, não é novidade, de coisas assim agressivas demais. Últimos dados que eu vou trazer no programa hoje. Não, só pode trazer quantos dados o senhor quiser. O assunto vai crescendo e aí me vem coisas à cabeça. Mais uma outra pesquisa demonstrou que tem pessoas que, em um alto nível, não lembro agora a porcentagem, que não gostariam que o seu filho casasse com uma pessoa que tem um pensamento político diferente dela. É mais ou menos os pais. Se o meu filho casar com uma mulher que não pense igual, tem meu pensamento político, eu não gostaria, não. Então, você vê até que ponto. A gente está voltando lá na era lá, você sabe, antiga, que você vai casar com fulano, vai casar com Beltrano. Então, é muito sério. Aquela pessoa passa a ser referência. Então, o que é ser uma referência? Ela passa a ser uma luz para tudo que a pessoa faz. Ela leva o pensamento daquela pessoa para a faculdade, para a universidade, para o local de trabalho, para as ruas. E quando alguém toca naquela pessoa ou fala mal, isso é uma idolatria, porque a pessoa que faz de alguém uma idolatria, ela não aceita de forma alguma que aquela pessoa seja maculada. É porque o político é um ser humano. Ser humano. E todo ser humano tem algum tipo de defeito. Quando se toca no assunto sobre o defeito daquele determinado ser humano que está na política, aquele que idolatra aquele político entra em desespero, entra em modo de ataque. O nível de radicalismo é absurdo, ao ponto de um tirar a vida do outro, que isso não aconteceu só uma vez. Isso é preocupante, né? Preocupante. Ela pode fazer do seu ídolo as redes sociais, ela pode fazer o pensamento daquele político, ela pode fazer a roupa que aquela pessoa veste. E o pior de tudo, esquecendo, colocando à parte tudo isso, pastor Cardoso, pastor Marcos, é porque os pensamentos daquela pessoa passam a dirigir os pensamentos do outro. Então, se você fala assim, mas ele tem defeito, eu sei que tem defeito, a pessoa até levanta, eu sei que tem, mas não me interessa. É importante, e a gente já viu isso na história do Brasil, e onde nós vamos parar com isso? Aonde nós vamos parar com isso? Né? E na história do povo de Israel, sempre quando eles erravam, quando pecavam, quando se afastavam de Deus, era justamente por esse caminho, né? De procurar levantar um ídolo. Se esqueciam de Deus, se afastavam de Deus e passavam a idolatrar. Eu, nesse final de semana, junto com a minha esposa, eu assisti novamente Neemias no Univer. E cada vez que a gente assiste, a gente vai aprendendo mais. Aconselho você que está em casa, assista a série Neemias no Univer. Assista o documentário que nós temos aí, pouco mais de 23 minutos. A gente aprende muito, não é? Porque ali, nos dias de Neemias, a gente viu isso, né? A gente viu se levantar Sanbalate, Tobias, Gesem, no meio do povo, não é? Contra um projeto que não era de Neemias, era de Deus. Restaurar os muros, reconstruir aqueles muros, levantar os muros, restaurar as portas. Mas muitos ali acabaram dando ouvidos a Sanbalate, a Tobias, por duvidar até que tinham capacidade de executar aquela obra, né? Muitos, em algum momento ali, se perderam por isso também. Perderam o foco da fé, o foco de Deus e passaram a idolatrar coisas ou pessoas, né? E aí é onde as pessoas se perdem. Então, a pessoa precisa entender, você que está em casa, você precisa se conscientizar. Deus nos deu esse poder, né, Bispo André, Pastor Marcos, deputado Quirino, você que está em casa, Deus nos deu esse poder tão grande, tão magnífico, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, né, de pensar. Isso é glorioso, isso vem de Deus. Eu ouvi uma frase, foi até o Bispo Alessandro que falou: muitas são as pessoas que abraçam a história de um determinado político e transformam a história daquele político como se fosse na história delas, e a pessoa acaba esquecendo da própria história.
ela deixa de viver a história dela, ela esquece as raízes ou pontos importantes da vida dela. Agora eu estou acrescentando um pouco mais, mas dentro do que ele falou, mas que fica claro, às vezes a pessoa está brigando pela história de um político e apagando a história, a essência dela por causa da história daquele político. A fé dela, a comunhão com Deus também, porque eu me lembro agora, bispo, daquela passagem, né? Já que a gente está falando aqui de idolatria, eu lembrei daquela passagem de Nabucodonosor, né? Que ele manda levantar lá aquela estátua dele, né? E que pediu que ao som todo mundo deveria se curvar, né? Aquela estátua lá. Mas teve alguns que não fizeram isso. E o que eles fizeram, né? Eles não abriram mão dessa fé, daquilo que eles acreditavam, da história que eles tinham. E por causa disso, pegaram eles e jogaram lá na fornalha, né? Então é isso que muitas das vezes as pessoas elas acabam passando por isso, né? Ou naquela época era uma estátua, hoje são duas, né? Por conta dessa polarização. Ou se curva para um ou se curva para o outro. Agora, e quem não aceita, eles querem tacar na fornalha. Na fornalha, exatamente. E detalhe, os 3 rapazes ficaram em silêncio. Eles não levantaram a voz, não gritaram, não fizeram um mutim. Não vamos nos curvar, não, levanta. Seria um mutim, eles ficaram em silêncio. Então, é aquilo que a gente tem debatido. Não aceita uma opinião contrária. Tanto que diz que o rosto dele ficou transtornado. E eu queria até, aproveitando, deixar um recado, uma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo. O que o pastor Marcos trouxe é muito sério. O mesmo que tirou da fornalha foi o que lançou. Então a pessoa tem que abrir os olhos com as propostas, porque quando é para erguer os muros, te joga na fornalha, pula fora. Então, mas não, o mesmo que tirou foi o que mandou lançar. Verdade. E ele não mudou. Foi apenas por uma intervenção divina. Verdade. Porque a vontade dele é que eles assassem lá dentro. E já aproveitando também essa questão que a gente está falando aí de idolatria, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, eu acho que todo mundo já um dia se deparou com alguém que é extremista, né? Que idolatra algum determinado político. Aí a pergunta é o seguinte: eu queria que o senhor falasse, né, Cardoso, o senhor, qual é a melhor maneira, o melhor caminho para que a gente possa dialogar com essas pessoas? Ouvi-la. Acho que ouvir é sempre o segredo da boa resposta, entender e respeitando, porque a gente está procurando respeitar essas pessoas, respeitar o posicionamento dela, mas também levando para ela que pode haver uma nova saída, que a vida não é aquilo que está diante dos olhos, que há uma alternativa, que a vida não é como diz um ditado, o sol nasce para todos, não nasce só para ela, né? Então não ilumina só, não aquece só a mente dela. Que as pessoas são diferentes, numa mesma família, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo pensa igual. Então o que acontece? Cada um tem a sua característica, vieram da mesma raiz, mas um irmão tem uma característica do outro, um pensamento diferente, tem um sonho. Então ouvi-la, mas também levá-la à consciência que ela também precisa ouvir o outro lado. E ouvir o outro lado não significa aceitar, mas ouvir. Faz parte do diálogo. Quando a pessoa vai num tribunal diante de um juiz, ela aprende isso na risca. Quando o acusador está falando, o réu fica calado. E quando o réu está se defendendo, o outro está calado. Porque tem que se respeitar as duas partes. E depois vamos tentar um consenso, o juiz é que decide. Então, acho que o mais importante é eu te entendo. Eu entendo o seu posicionamento, mas procure entender o meu. Vamos tentar um consenso. O que entre nós converge? Por exemplo, se a gente perguntar a qualquer pessoa, você gostaria de um salário melhor? Você gostaria de uma situação de vida melhor? Os dois lados querem isso. Só que um tem um jeito de alcançar isso e o outro. E analisar exatamente isso. Então, é legal, você quer morar numa casa melhor, você quer um emprego melhor, você quer que seu filho se forme. Não, um lado quer que através do estudo o seu filho se forme, o outro também não é contra. Então, existem pontos que convergem. Vamos partir disso. E aí daqui, no meio do caminho, cada um segue a sua trilha, mas com um pensamento mais, como o Bispo Macedo fala muito, né?
mais abalizado, mais enraizado, dentro de uma argumentação lógica. É o que as escrituras colocam para nós. As escrituras estão cheias disso. As pessoas precisam também, e isso vale para mim, para todos nós, né? Nós nunca somos completamente donos da verdade, não é? Nós temos que ter a humildade de saber que nós temos erros e falhas e que nós precisamos cada dia mais crescer, aprender com os erros para não errar mais, evidentemente, não é? Então, a gente vê que as pessoas procuram muito a perfeição no outro, mas, né, ela não oferece aquilo que ela está exigindo do outro, não é? Então, eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que o nosso país atravessa, né, considerando aí essa polarização, essas duas vias, não é? É ela abrir a visão, ampliar a sua maneira de enxergar os seus horizontes, né? E aquilo que nós temos debatido, conversado aqui ao longo do programa, é ela ir atrás, ela procurar se informar, né? Buscar de fato a informação verídica, verdadeira, não é? E foge desses embates, não é? Eu acho que tem que chegar esse momento de começar a fugir embates, discussões, porque isso aonde que leva? Só leva a problemas e mais problemas. Vamos fugir disso, não é? O país precisa desenvolver, as pessoas estão precisando. Cada lugar que a gente vai tem pessoas carentes, tem pessoas necessitadas, tem pessoas lamentando, não é? Falando, olha, aqui está precisando disso, aqui está precisando daquilo outro. Então, é preciso disso, é de união, é de foco em realmente ajudar as pessoas, né? Ter mais esse comprometimento. Um ponto importante que a gente tocou aqui foi sobre essa questão da idolatria. A gente sabe que os evangélicos, eles são as pessoas que mais batem nessa tecla sobre idolatria. Os evangélicos falam sobre isso, sobre esse pecado, sobre esse erro, porque acredita-se, né, que nós sabemos que a palavra que é apresentada, o evangélico está ali estudando a palavra, aprendendo com a palavra, ele entende nos primeiros passos dele o quão é prejudicial a idolatria, que Deus condena e tudo mais. Mas aí vem uma pergunta: será que muitos evangélicos não estão sem perceber o que está acontecendo sobre essa questão? Eu vou jogar mais fogo ainda na pergunta, para o senhor poder responder, tá? Para o senhor responder. Será que esse tipo de idolatria com políticos não está acontecendo dentro das igrejas evangélicas também, ao ponto do evangélico colocar o determinado personagem político acima do próprio Senhor Jesus? Com certeza. A gente vê isso nas redes sociais, na TV, na mídia, porque pessoas que são de Deus, que um dia se entregaram, confessam, mas partem para uma agressão física. Então deixaram lá os seus princípios. Qual é o princípio cristão? O princípio cristão é moderador. A moderação em tudo é boa. A discussão sai daquele campo ideológico, as pessoas até esquecem daquilo que está escrito e partem para agressões, ameaças, e faz daquele adversário político um adversário pessoal. E é exatamente isso que a gente tenta evitar. E quando, Bispo André, duas pessoas estão discutindo de uma maneira áspera, o que vai sair dali? Não vai sair um consenso, vai sair briga, vai sair agressão. Um vai perder. Um vai ser mais agredido que o outro, vai gerar mágoa, vai gerar revolta e vingança. Então, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, nós temos visto isso. Eu não vou citar casos aqui, mas já passei por várias situações de até visitar uma pessoa que não sabia, e a primeira coisa que ela me mostrou na sua motocicleta era foto. A moto era foto.
E ele já me deu o bom dia assim, ó, tudo bem? Você apoia isso aqui? Foi o bom dia dele. Quer dizer, se eu falo assim, olha, não apoio, então ele já me botar da rua para fora, sendo uma pessoa que coaduna da mesma fé. Então, onde está o evangelho? Onde está o princípio? Onde está aquela coisa madura? Ora, o senhor fazendo essa pergunta, eu me lembro. O povo que foi curado, o povo que foi atendido, o povo que foi assistido, foi o mesmo que gritou, crucifica. O mesmo que crucificou. Isso. Então isso é muito sério. Eram todas as pessoas de maneira alguma. Tinha as pessoas ali que naquele momento estavam sofrendo a dor da crucificação, a Semana Santa, enfim, não sei. Eu sei que as vozes suplantaram a voz da razão. Pouco importava o que ele fez, se ele curou, se ele ensinou, se ele salvou, se ele ressuscitou mortos. Aquele sentimento de idolatria, o senhor sabe por quem? Pelos líderes religiosos, pelo imperador? Não, crucifica porque ele é mentiroso. Então, infelizmente, há uma idolatria política dentro das igrejas. Eu falo isso com tristeza. Com tristeza. E que cada um veja e analise como você tem encarado essa questão política paralela à sua fé e o que você crê. Nós não podemos perder, né, pastor Quirino, bispo André, pastor Marcos, os nossos princípios, o princípio da fé. Nós não podemos perder os nossos valores. E realmente é triste. Eu já me deparei com várias pessoas. Várias pessoas já chegaram para mim questionando, né? Por que fulano votou assim ou daquele jeito, ou por que a igreja... Enfim, hoje a gente vê isso, que a pessoa perde a razão, que a pessoa passa a idolatrar. E o que é idolatrar? É colocar aquilo ali acima de tudo, acima de Deus, acima da sua fé, acima até da sua salvação. Como assim? Sendo que nós temos ouvido isso constantemente, que não há nada mais importante do que a nossa alma, a nossa salvação, não é? Então, é preciso a pessoa, ela parar e pensar, poxa, será que eu não estou colocando essa opção política como não só política, mas como idolatria, como motivo de viver, não é? Ela come, ela dorme, ela acorda, a todo momento ela está vivendo em função daquilo ali. Ela já não tem mais diálogo com a família. Como nós comentamos aqui no início do programa, quantos que houve divisão dentro da família, dividindo irmãos, pais e filhos por conta disso, não é? Então isso mostra que está errado. Isso não agrada a Deus, de forma alguma. E um ponto que nos põe a pensar, a refletir bastante, nos deixa preocupado, é essa questão da pessoa idolatrar ao ponto de fazer das palavras daquele político as leis da vida dela, esquecendo a própria palavra de Deus. Eu já tive situações onde a pessoa me procurou e só tem que me explicar isso aqui, eu estou contra a igreja por causa disso. E eu falei, mas onde que a senhora ouviu isso? O meu político falou e citou o nome. Aí eu fiz a pesquisa na hora, mostrei a informação para ela, senhora, desculpa, mas a senhora está vendo aqui a informação? O político mentiu. Ele fez isso para deixar a senhora desse jeito. E ela entrou em conflito. Não, mas ele jamais iria mentir. Senhora, tá aqui, ó. Tá escrito aqui a informação. Com muita calma, muita tranquilidade, tentando explicar para a pessoa. E o objetivo não era colocar ela contra o político. Mas ela, por idolatrar o político conseguiu colocar ela contra a própria fé, contra a palavra de Deus. E ela deixou de ver a verdade, de enxergar a verdade, porque o Senhor mostrou para ela a verdade.
mas ela estava tão cega que ela não queria enxergar. Agora, e quando essa verdade, para chegar, a mentira já se espalhou. Então ali foi interessante. Agora, não é tão fácil reverter isso, porque tem pessoas que são envolvidas por esse pensamento, simplesmente assumem aquilo como uma verdade e desaparecem. E você não vai encontrar essa pessoa, talvez nunca mais, para poder tentar falar, desculpa, pastor Marcos, não era bem isso. Quando ela descobre lá na frente, ela já está cauterizada, envolvida e, em muitos casos, enfraquecida. Agora, já que nós estamos falando desse assunto, uma dúvida, né? Por que muitos políticos, esses que nós estamos comentando aqui, por que eles continuam, né, cultivando, ou às vezes até incentivando essa tal idolatria? Na verdade, o que eles ganham com isso? Porque para eles, eu acredito que esse cenário seja o melhor. Mas por quê? O que eles ganham com isso? O que está por detrás disso? A gente não fugir da linguagem atual, ganham seguidores, se tornam likes, se tornam pessoas reconhecidas, né, que têm posicionamento firme, forte, e que, infelizmente, querem ter sempre o seu rebanho aos seus pés. E o que o senhor falou agora é interessante, né, Bispo? Porque, por exemplo, esse político, ele manda lá uma mensagem, aí a pessoa tem aquilo como a verdade, e às vezes ela fica contra a família, os amigos, as pessoas que estão em volta dela, pessoas que ela convive, gente que moram com ela dentro de casa, que ela vê todos os dias, e aquele determinado político é alguém que ela nunca viu na vida, ele nem sabe que ela existe, nunca falou com ela. Então acho que é importante a gente pensar nisso, né? Ela prefere dar ouvidos a alguém que não sabe que ela existe, que nunca falou com ela, do que aquele que está ali próximo, está ali para ajudar, está ali para orientar. A gente se lembra de Neemias, né? Olha, vamos lá para dentro do templo, porque eu sou homem para entrar dentro do templo para fugir, como eu fugiria. Então tem que avaliar de onde está vindo essa voz, porque ela sempre vai estar ouvindo uma voz. E a voz que vem de fora é uma voz muito forte. Eu digo, eu entendo, não é fácil não. Se ela não estiver muito consciente da sua fé, daquilo que ela tem aprendido, a voz é muito forte, porque nós falávamos anteriormente. Tudo que o nosso Senhor fez em 3 anos e meio foi apagado na mente de muitas pessoas por vozes dos sacerdotes daquela época. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e sempre que aparece a oportunidade que a pessoa quer ouvir e a gente conversar, os modos, eu tenho batido nessa tecla, os modos operantes do mal, do diabo não mudou, não é? Só veja que hoje é muito comum a palavra fake news. Fake news. Pois você sabia que na época de Neemias também levantaram uma fake news? É isso mesmo. Quando chegaram para o povo e disseram que a intenção de Neemias era reinar em Jerusalém, era governar sobre o povo, era dominar sobre o povo. E nós sabemos que era uma mentira, uma fake news, porque não era essa a intenção dele. A intenção dele ali era cumprir o propósito de Deus, porque foi Deus que colocou dentro dele para que ele saísse do palácio, fosse para Jerusalém para fazer aquela obra, não é? É um chamado. Nós estamos aqui por qual razão? Nós temos um chamado. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, não é? Todos os dias nós temos que estar sempre orando e falando: meu Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, porque Deus estando no controle e sendo feita a vontade dele, então nós vamos estar em paz, seguros, né? Então, é muito importante a gente abrir a visão para isso. Não mudou. Os modos operantes não mudou. Tá aí. E hoje, através disso aqui,
Nós temos que ficar em alerta, sempre. Tem o lado bom, para informar, para mostrar o certo, a verdade, mas também se a pessoa não tomar cuidado, ela se enche de informações erradas, equivocadas, notícias falsas e acaba tomando decisões, fazendo escolhas erradas. Se eu me permite, Bispo André, pastor Marcos, até acrescentar um outro trecho das Escrituras que fala sobre isso. Talvez a pessoa fale assim, eu não conheço bem a história de Neemias, quem é, estou assistindo a primeira vez, sou novo, mas você conhece a história de Moisés. Moisés sacrificou sua vida, Moisés passou no deserto para cumprir um plano de Deus, libertar o seu povo da tristeza, da dor, da humilhação, da escravidão, e um grupo se levantou e disse, por que só ele? Só ele que tem, por que sempre ele? Por que eu tenho que obedecê-lo? Será que nós também não podemos representar esse povo? Cuidado com aqueles que se apresentam nessa época se dizendo também representantes. Eu vou ajudar, tá cheio. E foi o resultado. Qual foi o resultado disso? Moisés não discutiu, Moisés não brigou. Se era uma obra de Deus, Deus fez a obra. Esse grupo, infelizmente, o fim foi trágico, porque não eram sinceros. Não tinha o desejo de agora reconstruir os muros. Tinha desejo de reunir uma multidão em torno de si para se tornar líder, né? E é isso que ele fez, um líder de pessoas que não esqueceram tudo que foi Moisés, tudo que ele fez, todo o sacrifício que ele fez na vida para levantar um motim. Ali foi eleição mesmo, né? Agora eu vou pedir a sua atenção, você que está acompanhando a programação, porque a equipe do True Podcast foi lá na Avenida Paulista, o quadro mais esperado, a Tribuna do Povo. Brasil! Aí, Alessandro, isso aqui a gente vai ver nas urnas. Sou eu que sou culpado! Eu estava com 5 eleições sem votar. Deus me livre. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou me aposentar, né? E precisa do título. Senão, eu nem tinha saído da minha casa para fazer isso. Não vale a pena. Tá faltando bastante, principalmente de políticos honestos. Não, nada a ver, irmão. Creio eu que não faltam opções políticas. Hoje em dia temos muitos candidatos de vários níveis sociais, né? Desde candidatos que saem da periferia a candidatos de classes sociais mais altas. Eu acho que é o que falta pra gente, né? É pesquisar o candidato, ver as propostas, saber aonde que aquilo ali vai atingir a sua vida, né? O seu nível social, o seu trabalho, né? A questão de saúde e educação também. Então, é isso que falta para o brasileiro, um pouquinho de estudar a política, os conceitos políticos de direita, esquerda, centro, né? E pesquisar os candidatos. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Definitivamente faltam mais opções políticas no Brasil. Eu digo isso como alguém que acompanha muitas notícias, eu sou estudante de jornalismo, e eu percebo que as pessoas se apegam muito a apenas dois lados, apenas duas vias e dois pontos de vistas. Por exemplo, você se apega muito a um candidato ou outro, a um jeito de ver, é um outro jeito. E às vezes as pessoas acabam achando que a política se resume só ao jeito de um ou do outro. Acabam achando que só pode ser ou aquele, mas acabam esquecendo que a política é algo muito mais amplo, é algo que, assim, tem muito mais opções, tem muito mais jeitos de você lidar, observar e agir na política. Então eu acredito que as pessoas deveriam abrir um pouquinho a mente e sair um pouquinho da caixinha para enxergar a política de forma melhor no Brasil. Se a gente tivesse uma terceira opção, talvez faria mais sentido. Por quê? Porque é uma luta da direita e a luta da esquerda. Então, vemos uma divisão cerrada, 50%, 50%. Então, talvez tivesse uma terceira, né? A gente teria mais condições de dizer que aqui tá assim, desse lado precisa se mudar, porque tem muita coisa que precisa mudar. Muita coisa. Mas uma terceira estaria ok. É mesmo, é? Também faltam opções também para a gente votar, porque não tem político no Brasil capacitado para governar o Brasil. Estou ficando nervoso! Brasil! Cada semana uma surpresa, né?
Eu quero que você preste atenção nesse versículo, por favor. Coloque na tela. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa o versículo na tela, por favor. Você que está acompanhando a programação, observe se você não está colocando algum político acima do Senhor Jesus. Porque quando você observa as palavras do Senhor Jesus, você vê que ali ele apresenta que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E não tem outro caminho para chegar a Deus, aos céus, se não for por ele. Significa que nós temos que pautar a nossa vida nele como caminho. Ele tem que ser o nosso caminho. Ele tem que ser a nossa verdade, o centro da nossa vida. Mas às vezes você está transformando um determinado político, um ser humano comum como todos nós, na pessoa mais importante, ao ponto de se tornar inimigo da sua própria fé, ao ponto de se tornar inimigo da verdade, ao ponto de se tornar inimigo do caminho que te leva para a luz. Mas, peraí, Bispo André, que hora que eu faço isso? Quando você idolatra, quando você transforma um determinado político em ídolo, onde você começa a dar todo o valor, toda a atenção, sem ter equilíbrio, sem analisar de fato o trabalho, as propostas, o caráter da pessoa, o histórico da pessoa. Tem que ser feita uma avaliação. Você não pode simplesmente se entregar cegamente às palavras de uma pessoa e fazer dela, dessas palavras e dessa pessoa, o centro da sua vida, ao ponto de ignorar todo o restante. Então, muito cuidado. Verifique se você não está idolatrando um determinado político. Você está se tornando inimigo de outras pessoas por causa de um político? Você está se tornando inimigo da sua família por causa de um político? Está se tornando inimigo das pessoas que ajudaram ou ajudam você na sua vida espiritual? Está se tornando inimigo da palavra, questionador da palavra por causa de um político? Sinto em lhe dizer. Provavelmente você está cometendo o pecado da idolatria e não está percebendo. Então nós vamos agora aqui no True Podcast realizar uma oração e o objetivo é orar pelo nosso país, por todas as autoridades políticas, porque essas autoridades políticas precisam lutar pelo povo, então nós vamos orar por todas, mas eu quero orar também por você. Porque se você estiver sofrendo com esse tipo de dificuldade, nós vamos pedir a Deus que abra os seus olhos e te ajude a enxergar que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não divide esse posto com nenhum político. Ele não está ao lado de políticos dividindo esse posto. Ele está ao lado da verdade. Ele defende a verdade. E é o que você tem que defender. Então nós vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Abra os olhos de cada um desses que estão passando por esse tipo de problema. Porque se você está sofrendo com esse tipo de situação e isso te causa sofrimento e você não percebe, você precisa se livrar desse tipo de idolatria. Aqui no True Podcast agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor. E fazemos isso agora com milhares de pessoas em todo o Brasil. E unidos em uma só fé, pedimos ao Senhor que estenda a Tua mão para todas as autoridades políticas existentes no nosso Brasil. E que o Senhor venha dar a luz, dar a direção. Que o Senhor venha mostrar a esses políticos que o povo precisa de ajuda, de atenção, que o povo precisa de socorro, de suporte. Que o Senhor, com Tua poderosa mão, crie situações
para que estas autoridades pensem mais no povo do que nelas mesmas, para que assim o teu povo receba socorro. E nós oramos também, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que são conhecedoras da palavra, até essas pessoas que têm um mínimo de conhecimento da tua palavra, mas estão sofrendo por causa da idolatria. De alguma forma desenvolveram dentro de si um tipo de idolatria. A pessoa não está adorando imagens, a pessoa não está adorando alguns objetos, mas às vezes começou a adorar, idolatrar um determinado político. E na idolatria, meu Deus, nós sabemos que a pessoa acaba adquirindo uma cegueira onde cada dia vai se tornando pior, a não ser que o Senhor abra os olhos daquela pessoa. Então eu peço ao Senhor, se tem alguém acompanhando essa programação, que está vivendo esse tipo de situação, ajude essa pessoa a enxergar, abra o raciocínio dela, que não seja necessário alguém chegar até ela e segurar nos ombros dela, olhando nos olhos e falando, olha, você está errando. Não, nada melhor do que o teu espírito mostrando a ela, convencendo ela dessa verdade, para que ela possa se livrar. Meu Deus, aqui nós não estamos falando que a pessoa ela não pode fazer escolhas. Sim, ela pode, é o correto. O que nós não devemos fazer nunca é colocar um político acima do Senhor Jesus, é idolatrar um ser humano, é idolatrar alguma coisa. Por isso eu peço ao Senhor, abençoe o povo brasileiro, abençoe, meu Deus, as pessoas de cada religião, abençoe cada igreja evangélica, meu Deus, para que esse tipo de problema, meu Deus, ele comece a ser reduzido, minimizado, para que o nosso país possa progredir. Nós entregamos a vida de todos que estão acompanhando essa programação nas tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, os que creem digam amém e graças a Deus. Sim, agora eu tenho paz, meu Senhor, na oração em nome de Jesus recebi. Chegamos